Pois é, Natal 25, né? Dezembro de 2025. Falar sobre fatos, teorias, né? Eu acho que eu já falei disso algumas vezes, mas não lembro se num vídeo único, né? Quando a gente grava aparece carro toda hora, né? Daí eu tenho que dar um pause. Aí às vezes o dedo do pause não funciona. É mais demorado. Mas enfim, né? Eu acho que ficou suja a câmera. É assim mesmo. Mas enfim, né? Um dos problemas da modernidade, né? São as informações, as tais fake news, a tal briga da direita com a esquerda. E nisso tudo surgiu muito o que é real e o que não é. A palavra fato é sempre algo real. Se algo é fato, é real. Não existe fato real porque é uma redundância. Já começa por aí, né? Um erro da língua portuguesa, né? Fato provado, né? Fato é fato. Se não é provado, é uma teoria, uma hipótese, uma sugestão, uma ideia, uma fantasia. Se não for real, se não for fato, né? Pode estar sendo pesquisado para ver se é, né? Pode ser uma teoria que vai ser descoberta. Né? Então muita gente não sabe diferenciar as coisas, né? Em especial na política, né? Que alguém dá uma opinião e essa opinião é vista como prova. Então certos grupos de pessoas que têm poder de comunicação muito grande, né? Grandes emissoras, às vezes, jornalistas, eles pegam e dizem uma coisa e aquilo é visto como uma prova, né? Mesmo que ele não tenha mostrado nenhuma prova. Às vezes é usado até pela chamada justiça brasileira, né? Uma reportagem sem provas é usado como a própria reportagem é a prova, né? E muitas vezes é só uma teoria, uma opinião extremamente fraca, né? Sem uma base boa, né? Sólida. E muita gente que acompanha acha então que tá tudo certo e tudo normal. Mas vamos falar de ufologia também, né? Eu falei inúmeras e inúmeras vezes, né? Sobre essa situação da ufologia que as pessoas não conseguem diferenciar um relato, né? Um relato, uma história de realidade, né? E são coisas bem diferentes, né? Um relato pode até estar contando uma história real, mas pode ser uma fantasia, uma mentira, uma lenda. Os graus variados de capacidade de compreensão das pessoas, né? Além dessa confusão que é teoria, o que é fato, né? Fato provado, né? Porque todo fato é provado, né? Claro que tem as coisas da física quântica, né? Eu acho que eu tô pisando no chão sólido e alguém vai dizer, não, não é bem sólido, né? Mas não é nesse sentido, né? Não é no sentido assim metafísico ou física quântica, né? É mais no sentido mais dia a dia mesmo, né? Então tem pessoas que têm dificuldade de entender coisas simples, né? Por exemplo, se eu falar para algumas pessoas que tem gente que acredita ou teoriza que o homem não foi na Lua, a pessoa não vai entender que tem duas versões. Ela pode entender apenas que eu acredito nisso, né? Ela acha que não pode existir duas versões. Se eu falei que existem é porque eu é que acredito. Isso é mais comum do que se pensa. A dificuldade de entender, né? Sobre muitos assuntos, tem muitas teorias diferentes, né? E às vezes a gente quer explicar que existem outras, não só a nossa, que a gente acredita, ou não só a versão oficial. Eu tô subindo, viu? Por isso que eu tô respirando assim. E tem gente que não consegue captar a ideia de que existam outras crenças, ou ideias, ou teorias diferentes da que ela teve oficialmente, ou de alguma forma teve, né? Talvez religiosamente. E isso complica muito o diálogo, né? E uma mente muito fechada atrapalha até na ciência, né? Uma teoria muito rígida, às vezes a pessoa não vai aceitar provas ou índices, né? Talvez índices muito fortes de algo, né? No fenômeno dos paranormais, UFOs, mediunidade. A pessoa muito cética pode ver o fenômeno que
certamente é difícil de explicar ou impossível de explicar pela ciência atual. E ela vai achar que aquilo então só pode ser mentira? Só pode ser um truque? Tem uns passarinhos ali, não vai dar pra ver, eu acho. Hoje tá nublado, né? Tô aqui perto do Santuário Mãe de Deus. Então deve estar escuro, até pelo horário, né? São quase 20 para 7. Mas aí eu tava caminhando e resolvi gravar um vídeo novo. E não é de falando do Natal. Muita gente grava vídeos nessa época, né? Falando bem ou falando mal do Natal. Ou com humor ou sem humor, né? Mas não é um vídeo de Natal. É um vídeo falando o que é realidade, o que é fato, né? Então, acho que todo bom senso é interessante, né? Sempre estar um pouco aberto para coisas que não imaginávamos, né? Sempre usar um grau de lógica, mas também muito cuidado a aceitar tudo, que é talvez o mais perigoso ainda do que duvidar, é aceitar tudo, né? E saber que existe uma coisa que é teoria, opinião, e coisas que são fato. É isso aí. Tchau. Feliz Natal!